hoje. Ministra da Agricultura viaja para a região cafeicultora afetada pela geada e se compromete a ajudar produtores. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais diz que prejuízos serão vistos na próxima safra e que estimativas de perdas serão levantadas em até 20 dias. Conab estima que 21% das lavouras de café arábica foram afetadas pelas geadas. Balança comercial do agro brasileiro tem superávit em junho, mas Instituto alerta para estoque mundial de grãos. Insegurança jurídica é o que teme a CNA quanto à revisão de valores do ITR. Ministério da Agricultura discute embargo das exportações de tabaco com autoridades russas. Mosca, que é considerada praga quarentenária na Rússia, estaria presente nos containers e não nas folhas de tabaco exportadas. Cúpula dos sistemas alimentares. CropLife teme que haja mudanças nas regras internacionais de resíduos de defensivos nos alimentos. Chuvas retornam ao sul do Brasil neste fim de semana, mas será que esses acumulados seguem na próxima semana? É o que a gente responde na meteorologia. Tem ainda as cotações, análises, a sua participação e muito mais. O Rural Notícias está no ar. A balança comercial do agronegócio fechou junho com superávit de 10,8 bilhões de dólares. É o que aponta carta de conjuntura divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No acumulado do ano até junho, o agronegócio exportou 61,5 bilhões de dólares, ultrapassando o volume comercializado no mesmo período de 2020, que foi de 50,9 bilhões. A soja segue com destaque como principal produto de exportação brasileira. Só no primeiro semestre de 2021, houve alta de 25,3% no valor, apesar da queda de 2,2% em quantidade. Quanto ao milho, a quebra de safra no Brasil já começa a se refletir na balança comercial. O país registrou em junho queda de 70,8% na quantidade exportada na comparação com junho de 2020. No acumulado do ano, houve crescimento no valor e na quantidade. Tanto a Conab quanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevêem queda das exportações do grão para a safra 2021. Já o crescimento das carnes, incluindo bovina, suína e frango, apresentou variação de 25,3% em valor e de 17,3% na quantidade, de janeiro a junho, quando comparado ao mesmo período de 2020. Esse resultado foi impulsionado principalmente pela carne suína. No primeiro semestre, a participação chinesa avançou novamente para 53,7%. De acordo com o USDA, os bons resultados de exportação de carne suína, obtidas até junho de 2021 pelo Brasil, devem se manter, pelo menos até dezembro. Já a exportação de carne bovina apresentou retração no primeiro semestre. Apesar do crescimento de 4,3% em valor, houve queda de 3,6% em quantidade na comparação com janeiro a junho de 2020. No entanto, o país continua liderando o mercado internacional. Em relação aos destinos das exportações do agronegócio, destaque para a China, União Europeia e os Estados Unidos, que mantiveram a liderança até junho de 2021, com 39%, 14,5% e 6,4% das exportações em valor, respectivamente. Quanto às importações, a nota do IPEA mostra avanço de 20,2% no acumulado do ano, passando de 6,2 bilhões de dólares para 7,5 bilhões. O principal produto importado foi o trigo, com avanço de 16% no valor, porém queda de 5,1% na quantidade. Na sequência, peixes e produtos hortícolas. E quanto a esses dados, nós conversamos à tarde com a pesquisadora responsável Ana Cecília Kreter. Ela destacou que estamos produzindo mais, mas também consumindo mais, fato que deixa as margens de estoque apertadas. O que a gente tem observado é que, além da gente ter tido esse aumento de consumo e aumento de produção, a gente está tendo uma queda nesses estoques internacionais. Então, esse é o primeiro ponto. De um modo geral, tem essa queda. E mais complicado um pouquinho é que o estoque que a gente continua, que permanece, e boa parte dele está na China. Então, o que significa isso? É que, assim, existe o estoque, mas se a gente for pensar nos outros países como um todo, provavelmente, olhando país por país, essa queda provavelmente é muito maior, porque a China
ao contrário do resto do mundo, ela tem aumentado os estoques, não caído os estoques. Se a gente for pensar em China e for pensar de novo nesses 2 grãos, o que a gente vê? Que no caso, por exemplo, do milho, o que a China tem atualmente de produção e estoque, ela consegue atender a demanda dela doméstica de um ano. Então, assim, a princípio, milho, se a China quisesse amanhã parar de importar, ela conseguiria atender o mercado doméstico. Agora, a soja já não é bem assim. A soja, a gente vê que tem um crescimento grande da demanda doméstica chinesa, mas a produção deles é muito baixa. E o estoque não é suficiente para atender essa demanda. Então, o que significa isso na prática? Que a China vai precisar, se ela mantiver o consumo nos próximos meses, como foi anteriormente, que é o que se estima, provavelmente ela vai precisar importar. E o Brasil é o principal exportador. Então, assim, para o produtor brasileiro, na prática, aquela coisa de que a China está olhando outros mercados, pode até estar olhando outros mercados, mas o Brasil continua sendo um fornecedor forte de soja para a China. A gente tem, na verdade, o preço que os produtos, né, que as commodities estão comercializadas, que é esse que a gente tem visto que tem tido um aumento muito grande. Só que, na prática, boa parte dos exportadores trabalha com o mercado futuro. Então, ele está vendendo hoje um produto que ele vai embarcar daqui a alguns meses ou na próxima safra. Então, não é uma venda imediata. Apesar de existir, a maior parte dos contratos não é de venda imediata. O que a gente via era que o que o produtor acabava recebendo, ou o exportador, era muito menos do que aquilo. Agora, pela primeira vez, esse último trimestre, a gente tem acompanhado que subiu um pouco nesse preço, o que, na prática, o exportador recebe. Que ainda está muito abaixo daquilo que já foi, né? Que essa é a ideia, porque também teve aquela discussão toda, se é superciclo, se não é. A gente, na verdade, não está identificando isso como superciclo, mas a gente percebe que tem uma recuperação desses preços, o que para o exportador é bom, porque a gente vinha em quedas crescentes, né? Então, agora subiu um pouquinho e, claro, que a gente gostaria que pelo menos mantivesse e que fosse melhor para o próprio exportador, inclusive. Então, nesse sentido também é interessante. Aí a gente está falando não só dos grãos, mas a gente está falando de várias das commodities como um todo. Praticamente todas elas tiveram esse aumento, digamos assim, no preço médio. Vamos continuar, então, nesse assunto, e para isso a gente já chama agora o Miguel Daúde, nosso comentarista. Daúde, a gente viu aí na fala da Ana, né, falando desses estoques internos reduzidos e que a China, apesar de estar de olho, né, em outros mercados, o Brasil ainda continua sendo o seu grande fornecedor. E aí, para fechar a semana, a gente falou, inclusive aqui ontem, sobre a abertura, né, nacional aí da colheita do milho segunda safra. Safra essa que aqui no Brasil já vai ser um pouco prejudicada pelo clima. Então, para fechar a semana, fazendo essa análise, Daúde, como é que fica essa posição, essa produção de grãos aí, pensando inclusive nos estoques internacionais? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Flávia, eu li o relatório do IPEA atentamente, é um belíssimo relatório. Ele faz um diagnóstico da realidade hoje desta produção. Você sabe que o mundo, no passado, tinha estoques de alimentos. Aí se resolveu vender esses estoques e nós entramos num ciclo de baixa que durou uns bons anos pelo aumento desta demanda, né? O aumento desta oferta. Hoje, os estoques, eles funcionam, ora um pouco mais, ora um pouco menos, mas o que determina os preços das commodities no mercado internacional, você não tem a dúvida, é a formação dos investidores em ativos que tenham um respaldo real. E todas as commodities agrícolas, elas têm esse respaldo. Se nós olharmos a produção de alimentos e a demanda de alimentos, a gente percebe que ela vem tendo um crescimento que justifica a situação hoje dos mercados. No caso do superávit da balança comercial do agronegócio no Brasil, ela decorre exatamente da desvalorização da moeda.
ou seja, cresceu em média a produção, as exportações em média, ela cresceu o que vinha crescendo, mas a desvalorização do real trouxe na paridade de troca do dólar para o mercado interno, trouxe mais dinheiro. Né? Isso é positivo. Como que eu vejo o ano que vem? O grande problema o ano que vem, eu acho que a demanda vai continuar, nós vamos ter mercado, o Brasil, a China, ela depende sim do Brasil para comprar uma série de produtos. A minha preocupação está no clima. Né? Por que a minha preocupação está no clima? Porque nós vamos ter problema climático. Quando começar termina o vazio sanitário em setembro, a produção começa em outubro e provavelmente a gente vai ter impacto novamente no milho, que vai ter alta e vamos ter um reflexo na cadeia de proteína e aí nós poderemos sim ter um processo inflacionário e esse processo inflacionário acaba levantando juros, derruba o câmbio novamente e aí a gente entra nesse ciclo que ninguém gosta e já conhece, Flávia. Tá certo, Daúde. Daúde, já alertou aí, vamos ficar de olho no clima. Obrigada pela sua análise, sempre com muitos detalhes aí, Daúde. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado para você também, um forte abraço a todos. Bom fim de semana. Para todos nós. E veja logo mais, Conab estima que 21% das lavouras de café arábica foram afetadas pelas geadas. E ainda, ministra da Agricultura viaja para a região cafeicultora afetada pela geada e se compromete a ajudar produtores. Rural Notícias volta já já.
Nesta manhã, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou para Alfenas, cidade do sul de Minas Gerais, para conversar com os cafeicultores prejudicados pela geada que atingiu a região e é considerada a pior dos últimos 27 anos. A ministra se comprometeu a ajudar os produtores. Na chegada a Alfenas, Tereza Cristina visitou uma das propriedades prejudicadas pela geada. Pés de café com folhas secas e marrons ocupavam boa parte do trajeto. Na conversa com produtores, deputados federais e a secretária de Agricultura de Minas Gerais, Ana Valentim, também estiveram presentes. Nós viemos aqui para ver, ouvir e acharmos, Emidinho, soluções em conjunto, com muita união, muita união. A gente viu um pouquinho, uma amostra pequena do que foi a geada, a gente viu um cafezal praticamente dizimado, vi também, sobrevoando na chegada, a Varginha, vimos topos de morro bem, baixadas muito queimadas. Tereza Cristina e Ana Valentim solicitaram que os produtores contabilizem as perdas junto com as cooperativas e a Emater. A companhia de abastecimento, a Conab, também trabalha na análise dos danos. Declarar o estado de emergência, dependendo do município, às vezes é importante para que venham coisas no âmbito federal para ajudar o município, mas também precisa ser bem avaliado, porque sempre tem as duas moedas, tem os dois lados da moeda, né? Então, nós precisamos ver se vale a pena, e às vezes é muito bom, né? Dependendo de como é que foi afetado o município, isso pode trazer às vezes as coisas acontecerem de maneira mais rápida para a decisão que virá do governo central, do governo estadual. Para essa safra, a avaliação da Conab é de que a geada do café não trará impactos negativos, já que a maior parte da produção foi colhida. De acordo com o secretário de Política Agrícola da Conab, Sérgio Desen, para a próxima safra, as estimativas de prejuízos variam entre 15% a 20%, mas são estimativas iniciais, já que o prejuízo com as geadas só pode ser contabilizado cerca de 15 dias após a última ocorrência. Mais danos também devem acontecer nas safras seguintes, porém ainda não é possível estimar de quanto seriam estes danos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma nova geada está prevista para a semana que vem. E com isso, os estragos já vistos podem piorar ainda mais. Na manhã desta sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia pôs no ar uma nova plataforma de monitoramento de possíveis geadas. De acordo com o portal, atualmente todo o sul e boa parte do sudeste e centro-oeste acusam uma possível ocorrência de novas geadas. Sobre esses prejuízos, ouvimos a analista de negócios, Carolina Gomes. A geada tem castigado os produtores rurais do estado de Minas Gerais, em especial os cafeicultores. Lavouras queimadas, um cenário muito triste. Os dados concretos do tamanho desse prejuízo só veremos na próxima safra. Os técnicos já estão em campo fazendo os levantamentos, mas somente entre 15 e 20 dias conseguiremos ter uma noção, uma estimativa dessas perdas. Existem algumas medidas de apoio aos cafeicultores que o Sistema FAENG tem divulgado. Uma delas é o seguro rural, né? Os produtores que têm esse benefício devem notificar as suas seguradoras e então buscar a sua indenização. Um segundo ponto de apoio seria o crédito para a recuperação dos cafezais danificados. Essa linha de crédito pode ser acessada pelo Funcafé ou então pelo Pronaf Mais Alimentos. Em terceiro ponto de apoio seria, em caso de necessidade, os produtores que necessitarem pedir a renegociação ou prorrogação das suas dívidas, segundo o Manual do Crédito Rural, ponto 264. Ainda há risco de novas geadas, os produtores devem se preparar para os próximos dias, pois as temperaturas ainda estão bem baixas, principalmente nas regiões afetadas, devido a essa massa de ar polar que se encontra em cima do nosso estado. A cadeia do café está unida e sensibilizada e todos, o Sistema FAENG, Governo do Estado e o Governo Federal, buscarão novas alternativas para minimizar essas perdas. A FAENG ressaltou ainda que sobre essa modalidade e liberação do Pronaf, o produtor deve verificar a disponibilidade em sua agência. A Associação dos Municípios de Microrregião da Baixa Mogiana e também presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais também encaminhou para a gente um vídeo falando aí sobre o seu depoimento sobre essa situação.
Muitos produtores tiveram 80% da sua propriedade, ou melhor, da sua produção comprometida para 2022, que era um ano que a gente estava pensando, principalmente um ano que ia ter uma super safra. Diante dessa situação, nós devemos, por um efeito climático da seca de 2019-2020, e agora 2020 e 2021 uma seca maior, onde que impactou a produção de 2021. A hora que ia ter um fôlego agora para 2022, aí veio essa questão da geada, onde que afetou a maior parte dos pequenos produtores, onde que são mais afetados. Muitos produtores já fizeram a realização de travas futuras, e essa questão está mexendo principalmente com a parte psicológica do produtor, de como ele se comportar, como que ele fazer essa negociação diante das empresas, diante principalmente na parte do governo, porque muitos plantaram o café também e tiveram perdas. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que 170 mil hectares cultivados com café arábica podem ter sido afetados aí com alguma intensidade pelas geadas ocorridas nesta semana. A área calculada corresponde a 21,25% das lavouras cafeeiras dessa espécie no país. E para falar sobre esse assunto, sobre essas perdas para os cafeicultores, a gente conversa agora com o diretor executivo de Política Agrícola e Informação da Conab, Sérgio Dizem, que já aparece aqui para a gente. Sérgio, a gente ouviu aí bastante coisa sobre esses impactos para os cafeicultores, falou a ministra, falou também os representantes aí do setor, e ainda há essa expectativa de novas geadas. A Conab já estima perda, como que está esse cenário? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, né, a gente tem que aguardar entre 10 e 15 dias para sabermos a intensidade das perdas. E elas não são homogêneas. Tem plantas que vão sofrer mais, tem plantas que vão sofrer menos, depende da localização, do impacto, da exposição que ela teve ao frio, né? A gente teve, na realidade, 860 mil hectares que que fazem parte dessa região onde foi mais afetada pela geada, de um total de 1.800.000 hectares de café arábica no Brasil. Ou seja, 48% da nossa área foi afetada. E entre 150 e 200 mil sofreram algum tipo de dano. Ou seja, da área afetada, 21%. Da área total, entre 8% e 11%. É importante a gente lembrar do peso econômico no emprego, na renda que isso tem. Tá certo. Lembrando que a gente está falando aí, né, dessa perda para a próxima safra, porque essa safra, a maioria já foi colhida. Claro que teve alguém que teve que parar as máquinas em campo, nas lavouras, mas a gente está falando dessa outra safra. E aí, com essa quebra na lavoura, qual que será o impacto no nível de abastecimento do café? Olha, o café, ele é ajustado, a quantidade de café consumida, a quantidade e a qualidade, porque a gente tem que lembrar que temos um outro parque cafeeiro, que é o Conilon, que é uma bebida que complementa o café arábica em volume. E essa região, que está no Espírito Santo, em Rondônia, não foi afetada pelas geadas. Então, a gente tem que fazer uma composição e o ajuste será por preço. Provavelmente, os preços do café arábica no Brasil e no mundo serão afetados. As pessoas, nesse momento, no calor das notícias, eles tendem a superestimar essa elevação de preço. Então, a gente precisa acalmar, olhar com precisão as perdas, avaliar com precisão as perdas da próxima safra e da safra subsequente, para a gente avaliar qual será o impacto em termos de custo e abastecimento, não só do Brasil, mas do mercado internacional, porque o Brasil afeta todo o mundo, não é só o consumo nacional. Uma boa parte disso se destina a outros mercados. Sérgio, e para a gente encerrar, você falou que essa avaliação vai ser daqui 20 dias, né? Mas a Conab já tem ideia de quantos municípios foram afetados? Na reportagem aí a gente viu falando do sul de Minas Gerais, que é uma região importante, produtora. Mas a Conab já tem ideia de quantos municípios afetados? Olha,
Olha, a gente tem, vamos falar em área geográfica, que é melhor, porque tem município que está uma parte dentro, uma parte fora, então a gente tem que analisar. O epicentro do problema é a Mogiana, o sul de Minas e o sudeste de Minas. Essa foi a região mais afetada. Tivemos algum impacto também no Cerrado, em menor escala do que essas outras regiões. Mas tem municípios que estão bem no meio da área que foram praticamente 100%. Tem outros que foi um percentual que varia de 10 a 80, a 100%. Então, é um valor é muito difícil falar em qual deles o impacto foi maior, mas é uma geada, repito, que ela assusta, porque fazem 27 anos que nós não tivemos nada igual. E nós temos o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, tem nos monitorado, nos passado, a possibilidade de novas geadas. Então, quando nós estivermos fazendo a avaliação dessa, se tiver uma outra, temos que refazer. Sim. Então, um trabalho continuado que nós vamos ter nos próximos 30, 40, 60 dias, até que a gente passe o momento crítico de tudo. A Conab já pôs o pessoal no campo, a gente está com o pessoal no campo, a gente conta com o apoio. Nosso pessoal de campo é um pessoal especializado que está acostumado a fazer isso. Tá? Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. A gente vai estar acompanhando, como você falou, previsão aí de novas geadas. A gente vai acompanhar tudo aqui no Rural Notícias. Obrigada, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição para informar o produtor brasileiro e o consumidor também. Obrigada. E depois você vai ver na previsão do tempo como é que fica, então, essas geadas. E agora ele falou aí sobre essa valorização no mercado com essa situação do café e a gente vai ver como que fechou a moeda norte-americana. Hoje, já aparecendo aqui para a gente na tela, fechou então em queda 0,05% em R$ 5,21. E já a Ibovespa fechando em queda também de 0,87% aos 125.052 pontos. E agora sim vai aparecer para a gente aqui o fechamento das commodities. A gente falava aí do café, o Sérgio trouxe para a gente. O café, como vocês podem ver, fechou em baixa de 2,41% a $1,89. E vamos falar das outras commodities também. Soja fechando em 13,55 em queda. O milho em Chicago 5,47 também em queda. E o trigo em Chicago 6,84, queda de 1,19%. E agora o mercado físico, a soja, unidade Paraná, R$ 163,00 em queda. O milho, Praça São Paulo, ontem estava estável, hoje teve uma leve alta, fechando então em R$ 105,00. A arroba do boi na B3, R$ 315,70, mantendo-se estável. E o café, no sul de Minas Gerais, olha só, queda de R$ 10,00, fechando entre R$ 1.010 e R$ 1.020. E a seguir, cúpula dos sistemas alimentares. CropLife teme que haja mudanças nas regras internacionais de resíduos de defensivos nos alimentos. O Rural Notícia volta já já.
O cultivo do algodão é uma das atividades mais importantes para a agricultura brasileira, que exporta 70% da sua produção. Por essa razão, é fundamental estar atento às novas tecnologias no combate às pragas que podem prejudicar a produção. Sobre esse assunto, eu converso agora com Felipe Schulbach, gerente de produtos da Errara, que já aparece aqui para a gente. A gente falou de bastante cultura aqui hoje, falamos de grão, falamos aí do mercado, e agora vamos falar de uma outra cultura muito forte em várias regiões do Brasil. E aí a gente já queria começar perguntando quais são as principais pragas que atacam a cultura do algodão. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. E lógico, né, como a gente analisa e contextualiza a cultura do algodão, a gente pode ver que tem alvos que são extremamente importantes na cultura do algodão. E quando a gente analisa os principais, dentre eles a gente tem o bicudo, que traz prejuízos seríssimos, tem o ácaro rajado, né, e também o pulgão. Mas também, não só nisso, também existem doenças que causam sérias perdas para o agricultor, e dentre elas estão a romulária. E dentro desse contexto, a Errara trouxe uma inovação para esse mercado, que é um produto único no Brasil que controla tanto pragas quanto doenças, que é o Chaser. Tá certo. E como é que esse produto, essa tecnologia é aplicada no manejo? Como é que ela funciona? Não, muito bem. Ele na verdade, ele se adapta muito bem à modalidade que o agricultor executa no dia a dia, né? Ou seja, ele pode ser aplicado tanto em aplicação terrestre quanto em aplicação aérea na cultura do algodão. Isso traz flexibilidade para o cotonicultor, porque ele vai otimizar o manejo, controlando vários alvos simultaneamente. Ou seja, ele vai controlar pulgão, vai controlar bicudo, vai controlar ácaro e também a doença da ramulária. Mas, enfim, o que faz o Chaser ser tão único? Né? Porque ele tem uma ação anti-feeding, ou seja, ele paralisa a alimentação das pragas de forma imediata, ou seja, porque ele atua diretamente inibindo a respiração celular, né? Ou seja, ele também vai atuar em todas as fases de desenvolvimento dos insetos, né? Ou seja, também agregando uma ação ovicida e uma supressão de postura dos insetos. Porém, ele tem uma outra tecnologia, que é uma tecnologia de formulação inovadora japonesa. E essa formulação foi adaptada à realidade da agricultura brasileira, sendo um produto único e customizado para o Brasil. A gente sabe que o Brasil tem isso, né? São muitos países dentro de um país só, dependendo da região, isso com certeza muda. E você falou dessa tecnologia, como que ela funciona, como que ela é aplicada no manejo, e as tecnologias estão aí por trás, muitas pesquisas, para ajudar o produtor. Mas aí na hora de fechar a conta, em relação à lucratividade, o que essa tecnologia já mostrou aí nos testes? Não, já fizemos diversos testes em várias regiões do Brasil. E o que a Errara acredita, né? Nós acreditamos que o Brasil sempre é o celeiro do mundo, né? Ou seja, respeitando os recursos naturais, sempre buscando pela produtividade. E a produtividade, ela tem vários fatores que complementam ela. E para isso, a Errara emprega toda a nossa energia nessa missão de produtividade, usando criatividade e inovação. E tudo isso é o Chaser, ou seja, é ciência, é tecnologia, ajudando a solucionar esses desafios de produtividade, protegendo as lavouras, reduzindo os danos causados por pragas e doenças, otimizando recursos e dando mais sustentabilidade para o agricultor. Ou seja, se adaptando ao manejo, fazendo com que o agricultor possa sempre lucrar mais no final do dia. É isso que todos querem, né, Felipe? Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Obrigado igualmente. Boa noite a todos. A pré-cúpula dos sistemas alimentares acontece a partir da próxima segunda-feira em Roma, na Itália.
Nos preparativos, a CropLife Brasil, entidade que atua na área de mudas e sementes, defensivos e também biotecnologia, se preocupa com a possível revisão das regras internacionais de resíduos de defensivos nos alimentos. Essas regras fazem parte do Codex Alimentarius, um documento criado pela ONU e que, em tradução literal, significa Código Alimentar. A gente tem uma preocupação setorial importante em relação, justamente, especificamente em relação ao debate sobre resíduos e contaminantes nos alimentos. A gente segue, o mundo inteiro segue o Codex Alimentarius, mas há uma proposta, entre outras propostas do Food Systems, né, dos sistemas alimentares, do encontro dos sistemas alimentares, para rever esses resíduos, esses índices de resíduos e contaminantes, rever o Codex. A gente acha que é um debate sensível, tem que ser feito com muita cautela. Além disso, do ponto de vista macro, a CropLife acompanha o problema de se considerar as características específicas de cada agricultura, no mínimo de cada país, senão as agriculturas que estão envolvidas dentro de cada país. Eu me refiro aqui à agricultura tropical, que tem um modelo diferente, uma escala diferente e em relação ao nosso negócio, uma necessidade de uso de defensivos e biodefensivos e até sementes geneticamente modificadas muito diferente do que outros mercados, como o europeu, por exemplo. Mas outras medidas que estão sendo debatidas aí, como, sei lá, tem que reduzir o consumo de açúcar, tem que reduzir o consumo de proteína animal de boi, porque o boi é emissor de gases de efeito estufa e destruidor da natureza. Uma série de assumptions, né, de premissas que são discutíveis. Então, à medida que você não tem consenso em relação ao que é o que e como medir o que, a gente fica preocupado, porque o efeito, no final das contas, ao fim e ao cabo, o efeito é sobre o comércio. O efeito é sobre quem produz o que, quanto, como e para onde pode exportar, né? E aí tem um viés muito europeu nessa conversa, que tem que ser, no mínimo, debatido com mais profundidade. Para o padrão brasileiro de construção de posição, que é bem confuso sempre, não é esse governo, qualquer governo, é muito difícil o Brasil conseguir se posicionar com conteúdo e com estratégia, eu acho que está bem razoável, sim. Foi feita uma consulta pelo Ministério da Agricultura a 48 entidades da produção, e outras entidades também fora da produção agrícola, produção de alimentos industrializados, etc. Fez-se um documento preliminar. Esse documento preliminar foi avaliado pelas próprias entidades e enviado para o governo, e o governo fez os seus ajustes. Então, acho que é o jeito certo de se fazer, e nesse documento está muito clara a posição brasileira de disponibilidade para o debate, da importância para o tema, no entanto, de destaque para as características específicas da agricultura brasileira e tropical, que devem ser levadas em consideração em toda a formatação das diretivas desse encontro. E agora vamos ver o que mais aconteceu no dia de hoje no nosso Giro de Notícias. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural divulgou o regulamento para a 84ª Exposição Estadual de Animais da Expo Inter. As categorias são bovinos, bovinos leiteiros, zebuínos, caprinos, coelhos e chinchilas, ovinos, equinos, bubalinos, aves e pássaros. O período para as associações de raça e entidades inserirem os dados das inscrições no Sistema Oficial da Secretaria para os animais destinados à exposição e avaliações morfológicas será de 27 de julho a 4 de agosto. Para animais rústicos e equinos destinados às provas e aos leilões, as inscrições seguem até 18 de agosto. A 44ª Expo Inter ocorre entre os dias 4 e 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. E o preço do tomate registrou um aumento de 63% no mês de julho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Na média do mês, até o dia 20, a cotação alcançou R$ 51,48 por caixa. Em junho, o preço médio da caixa era de R$ 31,55.
O custo de produção do milho em Mato Grosso teve um aumento de 1,34%, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Os gastos passaram de R$ 3.990 por hectare para R$ 4.043 por hectare. As informações constam no Boletim de Custos de Produção do IMEA. E no próximo bloco tem a sua participação, a previsão do tempo para todo o país. É daqui a pouco. Rural Notícias de volta e já começamos com a sua participação. Olá, meu nome é Cassiano Botega, sou aqui do sudoeste do Paraná. Queria saber sobre as próximas ondas de frio do mês de agosto. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quem responde aí a pergunta do Cassiano, que fala lá do sudoeste do Paraná e traz a previsão para todo o Brasil, é a Desirê Brandes, que já aparece aqui para a gente. Boa noite, Desirê.
Oi, Flávia, muito boa noite também a todos que nos acompanham, e é claro que o Cassiano está preocupado com o frio, até porque nesses últimos dias a temperatura despencou, inclusive com formação de geadas amplas e fortes no sudoeste do Paraná, termômetros abaixo de zero, e agora esse ar polar perde força, a temperatura sobe, mas já temos a data marcada para a próxima onda de frio, e é agora, na semana que vem. Na região de Pato Branco, a temperatura vai despencar de novo. Antes disso, a máxima chega aos 27 até 28 graus neste fim de semana. No começo da semana que vem, a nova massa de ar polar avança e aí os termômetros poderão ficar 3 graus abaixo de zero no dia 29 e também no dia 30 de julho. Depois disso, a temperatura não deve cair tanto, pelo menos até perto do final do mês de agosto, não tem mais nenhuma queda tão significativa na temperatura. Nas demais áreas do Brasil, por enquanto, o tempo segue firme, o sábado vai ser de sol e até calor durante a tarde, só tem chuva para o extremo norte do país, para a costa do Nordeste, principalmente faixa leste, região do Recôncavo Baiano, Sergipe e Alagoas, e no domingo o tempo começa a dar sinais de mudanças na região sul. Por causa da aproximação de uma frente fria, já tem previsão de chuva para as áreas mais próximas ao Uruguai. Só que antes da chuva deve fazer calor, com máximas de 29 até 30 graus no interior do sul do Brasil. Aí depois da chuva vai entrar o ar polar. Por isso a temperatura já fica bastante baixa no começo da semana que vem, abaixo dos 3 graus, desde o Rio Grande do Sul até o sul, sudoeste do Paraná. E esse frio não para por aí. Ele aumenta e ele vai ser mais continental do que a última onda de frio. Veja que as temperaturas ficam mais baixas até em áreas do centro-oeste, como o estado de Mato Grosso. E com alto potencial para geada na região sul, áreas de São Paulo, sul de Minas, também sul do estado de Mato Grosso do Sul. Não para por aí, no comecinho de agosto também tem previsão para uma temperatura bastante baixa. E só para dar como exemplo aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, olha a oscilação na temperatura. Vai fazer 30 graus amanhã e aí no dia 30, 1 grau abaixo de zero. Não só no dia 30, 29, 30, virada do mês ainda com temperaturas negativas na região de Santa Rosa. A temperatura deve cair bastante também entre São Paulo e Minas. Esse aqui é um modelo canadense, indicando temperatura abaixo de zero novamente nas áreas mais ao sul do estado mineiro. Por enquanto, a chuva não vai ser tão volumosa, essa que chega agora no fim de semana, no máximo 30 milímetros para a região sul, também para o sul do estado de São Paulo. Depois essa chuva fica muito costeira entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e o centro do Brasil segue seco, por isso vai aumentar o número de queimadas. Tenham todos um bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana para você também, Desirê. E amanhã, 24 de julho, é celebrado o Dia do Suinocultor. E a gente deixa aqui os nossos parabéns a todos os trabalhadores dessa desafiadora profissão. Vamos comer carne de porco no final de semana, hein? Eu fico por aqui, vou sair de férias também. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau, tchau!